Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos dicas impressionantes. E também vamos ter um sorteio no fim do dia com 7 prêmios super legais. E o Castilho agora fala o resto da parada. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos ao Brasa na Mesa. Como vocês estão vendo, a gente está cumprindo todos os protocolos de segurança para que seja tudo muito bem, também nesse sentido da saúde, tá? Se cuidem, continuem se cuidando. E a gente vai receber aqui, como a Amarela falou, os grandes nomes da Brasa no Brasil, assadores fantásticos. E nessa primeira live eu queria agradecer o apoio imprescindível do Rei da Cutelaria, que mandou vários equipamentos aqui para a gente, está mostrando para vocês. E vamos receber em grande estilo um amigo, um querido, um monstro sagrado, principalmente porque ele sabe tratar a carne com respeito e vai fazer cortes que pouca gente usa até, em alguns casos. Com vocês, o meu amigo Luiz Fiore. Fala, pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar aqui para conseguir falar, né? Todo mundo se protegendo. Senhores, muito bom estar aqui com vocês, participar dessa live do Brasa na Mesa, que é um núcleo do Mesa São Paulo, maior evento de gastronomia da América Latina. E a gente se sente muito honrado de fazer a abertura esse ano de 2020 desse evento, né? O Brasa na Mesa começou em 2018, desde então eu venho dando aula aqui e fico muito contente de poder participar e dividir um pouco do conhecimento, né? Porque o churrasco mudou muito, né? Mudou muito esses últimos anos e a gente está aqui para mostrar tudo isso que tem acontecido. Equipamentos novos, utensílios novos, técnicas de utilização, tudo teve uma evolução muito grande nos últimos tempos. E o Mesa São Paulo é muito focado nisso, né? Em trazer o que tem de melhor e trazer as tendências todas relacionadas à gastronomia para vocês. Nós estamos aqui para isso. Quero agradecer o Ricardo Castilho, o Juninho, o Marcelo, o André Clemente, toda essa produção fantástica aqui do Brasa na Mesa, que nos recebe com um carinho muito grande já há 3 anos, né? Então, bom estar aqui com vocês. Bom, eu queria, primeiramente, falar para vocês a respeito um pouco, né, da minha trajetória, para que vocês conheçam um pouquinho de quem está conversando com vocês, quem não me conhece ainda. Tem 15 anos, mais ou menos, que eu mexo só com carne. Então, eu tive 2 restaurantes em Goiânia. E antes disso, eu estive no extremo noroeste de Goiás, tocando fazenda, criando gado. Então, a vida tem 20 anos aqui, praticamente dedicado 100% à carne, tá? Então, essa é a nossa história e é isso que a gente veio aqui dividir um pouco com vocês. A gente vai aprendendo, chega uma hora que a gente quer dividir um pouco, a gente quer compartilhar o conhecimento, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, atrás da gente, uma parrilha acesa, uma parrilha no bom estilo argentino, com o fogo lateral, né? E nós temos aqui um pit smoker, ou então uma offset, também acesa, também queimando. Estamos aqui meio que num set que é quase um inferninho aqui atrás de mim, bastante calor.
equipamento muito comum, mas que desperta muito interesse e muita curiosidade daqueles que são amantes da carne, né? Eu acho assim, para começar tudo isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que definir quando vai fazer um churrasco é se a gente vai grelhar essa carne, se a gente vai assar essa carne, ou se a gente vai fazer um barbecue com essa carne, que é uma terceira coisa, né? Então, o pit smoker é específico para você fazer o barbecue ou então assar essa carne. Você usa... O que é o assado? O assado é uma técnica que usa baixa temperatura por um período de tempo mais longo, até que você tenha o ponto dessa carne e o acabamento que você quer, né? Quando você faz isso num pit smoker, você tem a oportunidade de, além de assar essa carne em baixa temperatura, ainda fazer uma injeção de fumaça no meio disso tudo e fazer uma defumação de ótima qualidade com essa carne. Então, esse equipamento, ele é todo... o projeto dele é feito para que você consiga fazer isso da melhor maneira possível, confortavelmente e etc. Então, o que é importante com relação ao pit smoker que você saiba? Primeira coisa, você precisa ter chapas grossas, você precisa ter um equipamento que distribua bem o calor por toda essa câmara. Vamos apresentar aqui primeiro o equipamento para vocês. Nós temos aqui embaixo o Firebox, que é pit smoker ou offset. O que quer dizer offset? Offset quer dizer que existe alguma coisa colocada do lado de fora da câmara onde você assa a carne. Set outside, quer dizer, colocar de fora, que é o que faz o fogo e a fumaça. É a caixa de Firebox. Então aqui você vai ter a lenha, certo? Se você quiser dar uma... Esse Firebox faz uma conexão com aquela câmera onde a carne é assada ali, né? E aqui você tem as grelhas onde a carne é colocada. Então, o que isso te dá de oportunidade? Te dá a oportunidade, primeiro, de você trabalhar com fogo e com temperatura baixa ao mesmo tempo, o que não é fácil. Se você tiver pensa se você tem uma churrasqueira convencional e você quer trabalhar com fogo e baixa temperatura, é difícil, concorda comigo? Quando você tem uma caixa lateral e você tem um diafragma que abre e fecha, você regula a quantidade de calor e de fumaça que entra na câmara principal. Então você consegue ter uma fumaça de boa qualidade e uma temperatura baixa advindas do fogo. Vamos falar um pouquinho a respeito do fogo em si, da defumação. A gente aqui no Brasil não está muito acostumado a comer carnes e qualquer tipo de alimento com uma defumação de muito boa qualidade. A maioria que a gente come vem são feitos industrialmente. Muitos deles até mesmo sem fumaça, defumação sem fumaça, usando injeção de saborizantes, né? Fumaça líquida e tudo mais. Isso é muito diferente. O que nós estamos falando aqui, o que acontece aqui é uma defumação de alto nível, uma coisa que a maioria das pessoas nem conhece, não sabe o sabor que tem, não tem a referência disso. Então, para você que não conhece ainda a carne feita pelo barbecue numa offset dessa de boa qualidade, você tem que experimentar, porque não tem absolutamente nada a ver com aquele bacon defumado que você encontra no supermercado, com o peito de peru, enfim, não tem nada a ver, é uma defumação de alto nível. Para essa defumação acontecer em alto nível, o que você precisa ter? Você precisa ter fogo, uma fumaça leve. Então, começa com a lenha tem que estar bem seca, para que você tenha uma combustão completa dessa madeira e ela faça labareda mesmo, ela esteja pegando fogo, propriamente dito. Essa fumaça da lenha pegando fogo é aquela que vai dar os tons, os sabores amendoados, vai dar uma defumação que não fique com gosto de você estar comendo um pedaço de uma coisa que veio de um cinzeiro, por exemplo, né? Para que você coma uma carne vinda de uma defumação de bom padrão. Então, é isso que você faz aqui. Põe fogo na madeira, regula a quantidade de fumaça que você quer e a temperatura lá dentro e também, para que você tenha um resultado bacana aqui,
você precisa ter uma temperatura constante durante todo o processo de cocção dessa carne. Quer dizer, você vai fazer um brisket. O brisket é uma carne que é o peito bovino, né? Vem do peitoral bovino. É uma carne muito comum no barbecue do Texas, que o barbecue do Texas é mais voltado para carnes bovinas do que suínas. O brisket é o principal delas, certo? E você vai assar essa carne, ela é muito difícil de você assar, porque ela tem uma parte mais fininha e uma parte mais alta. Então, logicamente, a parte mais fina, que tem menos volume, assa com mais rapidez do que a parte mais alta. Então, é muito difícil você ter uma carne complicada, você ter um ponto só de ponta a ponta nessa carne. Como que você faz isso? Usando uma carne de boa qualidade, com bastante gordura entremeada, e também usando uma temperatura constante ao longo de todo o processo e muito baixa. 100 a 110 graus Celsius, por exemplo, é o indicado. O equipamento para você fazer isso é super importante, porque para você ter essa uniformidade de temperatura com a quantidade de fumaça, tudo organizadinho, o equipamento precisa ter uma chapa grossa e você precisa pré-aquecer ele com antecedência, e aí você vai fazer um trabalho que é atender o fogo. O churrasqueiro precisa aprender a domar o fogo. E os equipamentos, que é a principal causa da nossa aula de hoje, estão aqui para te dar conforto para você fazer isso da melhor maneira possível, estão aí para te dar, vamos dizer, condições de você trabalhar de uma maneira mais precisa e ter um resultado final que vale a pena, que seja diferenciado daquilo, caso você não tivesse, por exemplo, aquele equipamento. Vamos combinar, a gente quer ter ajuda das coisas, a gente gasta um dinheiro, investe tempo, aprende as coisas, então a gente quer ter um equipamento que vai nos dar suporte para entregar um churrasco top. Então, o Pit Smoker está aí para isso, para esse lado, para entregar esse barbecue de alto padrão. Aí, o barbecue, logicamente, tem toda aquela cultura, que é uma cultura da carne mais temperada, você tem um rub que coloca por fora, muitas pessoas injetam a carne com algum tipo de líquido para você intensificar o sabor e aumentar ainda mais a suculência dessa carne ao final do processo. Quer dizer, o barbecue é uma coisa muito técnica, às vezes mais técnica do que provavelmente o nosso churrasco convencional, tá bom? Então não é todo mundo que curte, o brasileiro não está muito acostumado com esse churrasco, mas está vindo com muita força e as pessoas estão aprendendo cada vez mais a gostar disso aí. Eu fui para os Estados Unidos, fiz lá uns 3 dias assando carne, um curso assando carne com Pitmaster, dos mais top que participa de Jack Daniels, de programa dos Pitmasters da televisão e tudo mais. Por quê? Porque eu, como mexo só com isso há 15 anos, eu me sentia mal de não ter a referência. Como que tem que ser uma costelinha barbecue? Às vezes, a referência que a gente tinha anteriormente, que era de uma cadeia de lojas, de restaurantes, uma coisa super comercial, não represente o que deveria realmente ser um barbecue. Então, o objetivo disso é a gente saber assim, como que fica o barbecue de uma pessoa que trabalha com competição, que faz coisa de alto nível lá nos Estados Unidos. E foi o que nós fomos fazer. Quanto ao equipamento, esse offset, tem 2 tipos de offset que você precisa saber. Deixa eu pegar só uma aguinha aqui, a boca vai secando. Tem 2 tipos de offset que você precisa conhecer. O offset e o offset smoker reverse flow. São dois equipamentos que são iguais na sua composição, mas tem algumas diferenças básicas muito importantes. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão notar aqui que a caixa de fogo está, para quem olha de frente, do lado direito, e a chaminé, por onde a fumaça sai, também está do lado direito deste equipamento. Então, este é uma offset reverse flow. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é jogar essa fumaça por baixo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, por baixo de umas placas de metal que estão aqui, para que ela vá até o fim do equipamento, lá no fim ela volte e a pressão que puxa através dessa chaminé traga ela de volta para esse lado. Então, ela vai fazer esse circuito dentro da câmara de assar a fumaça e o calor, né? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês agora isso aqui, só para vocês já entenderem. Se vocês olharem aqui por baixo dessa grelha,
vocês vão ver umas placas de aço, certo? Umas placas de aço tem uns espacinhos entre uma e outra que vai deixando o calor e a fumaça sair entre elas aos pouquinhos, mas basicamente a caixa de fogo que está aqui está jogando a fumaça e o calor por baixo dessas placas de ferro para que ela vá até lá e faça a curva lá no fundo e volte. Tá vendo aqui, ó, como ela está vindo por cima e está saindo aqui? Então ela está saindo porque a porta está aberta. Aí você fechando essa porta, ela vai sair por essa chaminé, perfeito? Então, essa é a offset. Por que offset? Porque tem a caixa, a firebox do lado de fora, produzindo calor e a fumaça, e reverse flow, porque a fumaça vai lá e o fluxo é reverso, ela volta até a chaminé que está do mesmo lado que o firebox. O outro modelo, isso aqui no Brasil foi o estilo de offset que mais pegou, que mais teve, vamos dizer, aceitação entre todos. Porque o que esse sistema permite? Esse sistema permite uma temperatura mais uniforme dessa câmara de assado do começo até o fim, certo? Só que ela tem um outro lado, que é o quê? Você tem um fluxo menos acelerado, menos rápido do ar com o calor e com a fumaça, porque ele vai perdendo velocidade à medida que ele anda por baixo das placas, bate lá no fundo e volta. Então, esse fluxo ele tem uma velocidade um pouco menor, o que diminui um pouco a velocidade do assado também. Eu não sei se você conhece um forno, por exemplo, um forno convencional, vamos fazer um paralelo. O forno convencional, você tem o forno normal e você tem o forno com convecção. O que é a convecção? Simplesmente eles colocam um ventilador dentro para fazer rodar esse calor dentro e isso diminui 25% mais ou menos o tempo do assado, certo? Então, quando o calor tem velocidade e isso fica envolvendo a carne, essa velocidade, a carne assa com mais rapidez, a temperatura chega no centro dessa carne e dá o ponto com mais velocidade. Então, ele tem um assado um pouco menos rápido, mas mais uniforme. É uma coisa que você fica mais tranquilo na hora de assar. Agora, o outro modelo desse equipamento seria o offset smoker convencional, que em vez desse duto estar aqui, ele estaria do lado de cá, certo? Saindo aqui. Então você tem e daí você não teria essas placas de metal aqui. Então você tem a produção da fumaça e do calor aqui, o calor entra por baixo, ele tem a tendência de subir sempre, né? O calor, o ar, ele fica mais leve quando quente, ele cima e volta. Então ele vai fazendo esse circuito dentro da câmera e sai pela chaminé do lado de cá. Esse estilo de offset, ele é um estilo de offset que dá um fluxo mais rápido, acelera um pouco o assado e, ao mesmo tempo, você tem o quê? Uma perda de um outro lado, entre aspas, né, que te força a ter mais atenção e, enfim, organizar melhor o teu assado, que tá vendo esses 3 termômetros aqui? Você vai ter uma diferença, uma diferença de temperatura muito maior entre esse termômetro, entre essa câmera que está mais próxima da caixa de fogo, obviamente, do que do último lá, vai ter uma temperatura maior aqui do que lá, certo? Então você vai ter que lidar com essa situação na hora de você assar, que você tiver isso aqui cheio de carne, vai ter 2 etapas muitas vezes, ou então você vai trocando as carnes aqui no meio do caminho, enfim, você vai ter que ter uma atenção maior para tirar todas as suas carnes no ponto que você quer, tá? Isso aqui, que muita gente pergunta o que é um contrapeso. Como eu falei para vocês, esse é um equipamento que precisa ter chapa grossa, então essa porta é muito pesada. Então, você precisa ter um contrapeso, porque você abre isso volta e meia e tal, mesmo assim você vê que é pesado, tá? As boas offsets tem a porta quando fecha tem um travamento legal, né? Não fica muita fresta nem nada, porque você tem aí a pressão perfeita entre o que sai, a fumaça e a temperatura que saem da firebox e a pressão que são puxadas, né, pela chaminé. Então você não tem o vazamento dessa fumaça com muita força pelas emendas aqui e a pressão interna fica maior. Esse é um dos grandes
problemas de uma offset feita numa esquina, um negócio, alguém que vai fazer, porque como esquenta, esfria, o material trabalha, muitas vezes você não tem um fechamento dessa porta legal. Outra coisa, né? Os lugares onde a gente pega, por exemplo, aqui é madeira, então é uma coisa que nos dá o conforto de não ter tanta temperatura. Aqui, essa maçaneta, por exemplo, você está vendo que tem essa mola por fora, ela é de ferro, mas é uma maçaneta que, olha, isso aqui está queimando faz tempo, está muito quente. E mesmo assim, a gente consegue pegar com a mão e tal. Você está vendo ali embaixo também que a grade onde ficam as madeiras, ela é toda furada, permitindo a entrada do ar por baixo. Entrando o ar por baixo, você facilita a formação, a combustão completa da madeira, né? E para que ela faça fogo mesmo, para que aquilo esteja em chamas, e não abafado, vamos dizer assim, simplesmente queimando, como é uma defumação com serragem, por exemplo, uma defumação mais tradicional. Então essa defumação te dá um patamar de qualidade acima de uma defumação convencional. Tá? Então, não vamos nos alongar tanto, aqui está mais ou menos explicado para você como que funciona uma offset ou pitch smoker. Agora, deixa eu ver o Ricardinho. Fala, Juninho. Fala, Fiore, beleza? E aí, tudo bem, pessoal, amigo? tudo bom? Sou Ricardo Castilho Júnior, fotógrafo da Prazeres da Mesa. Só para avisar vocês, quem tiver alguma dúvida em casa, pode ir mandando escrito aí que eu vou aqui conversando com o Fiore, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Para esclarecer tudo aí para todo mundo, tá bom? Isso, vamos fazer disso um bate-papo, galera. Quem tiver alguma coisa que não foi falado, que queira saber, se eu souber a resposta, estou aqui para a gente trocar uma ideia. Pode mandar que a gente vai selecionar umas aí e a gente vai batendo papo. Show de bola, pode? Manda pau aí. Vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho a respeito da nossa boa e velha parrilha, né? Deixa eu só colocar uma lenhazinha aqui a mais, ó, manter ela bem... Manter a chama acesa, né? Muito importante. Bom, a parrilha, eu tenho certeza que é uma churrasqueira muito mais difundida, com muito mais unidades. Aí muita gente deve ter uma parrilha em casa, que não seja uma parrilha exatamente como essa, mas alguma coisa próxima disso aqui, né? É um equipamento que tem origem, até onde eu sei, na Argentina, né? E é um equipamento muito versátil. Só que assim como eu falei para vocês, né, na hora que vai começar um churrasco, a coisa mais importante é você saber se vai grelhar, se vai assar ou se vai fazer um barbecue com a sua carne. Fiore, fala. Uma doutor. dúvida que já perguntaram, que aí já serve tanto para o pitch ali quanto para a parrilha, você já pode solucionar isso. Aqui você usa só carvão, só lenha e carvão. Ah, muito boa pergunta. Já fala também da parrilha, se você mistura, se uma coisa ou outra. Olha só, uma pergunta excelente. Se aqui na offset, no pit smoker, você pode usar só lenha, usa só carvão, como é que funciona, né? A lenha, vocês viram, com certeza a gente usa. Mas também, por exemplo, se você for fazer um frango é uma carne mais leve, com um sabor um pouco de intensidade um pouco mais baixa. Então, se você for fazer a defumação de um frango, você não vai fazer uma defumação muitas vezes tão intensa quanto você faria numa carne, por exemplo, de gado, num peito, num brisket. Então, você pode, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa estar usando um pit smoker o tempo inteiro com lenha e defumando essa carne durante todo o tempo que ela está aqui. Você pode fazer uma mescla das duas coisas, ou você pode simplesmente defumar por um período de tempo com a madeira e depois passar a usar somente o carvão nessa churrasqueira, aí você passa, em vez de fazer um barbecue, você está assando essa carne propriamente dita, numa temperatura mais baixa e tal. Então, você pode usar um, outro ou combinadas as duas coisas. Perguntaram também, lembrar também que tem vários tamanhos de pit, né? Tem os mais para residenciais. Isso. Aí também você vai mesclando bastante a lenha com o carvão, né? Exatamente. Você tem também os pits mais residenciais, que quando eles são menorzinhos, muitas vezes você mescla também para você não ter uma temperatura tão alta na câmara, para você manter essa temperatura dentro daquilo que você quer. E logicamente, você tem várias marcas que vendem pit smokers de uma porta só, pequenininho, que é uma coisa para você ter em casa, para você fazer churrasco para sua família, enfim, para os seus amigos, sem problema algum.
Beleza? Aqui, na parrilha, já vou pegar o gancho e falar e seguir com a mesma informação. Você pode também usar não só a lenha, como também o carvão. Por exemplo, nós aqui colocamos um pouco de carvão embaixo da grelha, entendeu? E acendemos, para quê? Para a gente acelerar o processo e a gente ter temperatura aqui nessa churrasqueira o mais breve possível. Então, a gente está aqui com o Firebox pegando fogo e fazendo brasa, certo? A parrilha, ela usa esse puxador de brasa aqui para você fazer a brasa nessa caixa, né? E você jogar a brasa para debaixo da grelha. Então você tem a parte mais próxima da caixa, que geralmente você tem uma temperatura mais alta, e você tem a parte que fica mais longe do braseiro, e você usa duas temperaturas. Isso é uma informação muito legal, porque você pode aí fazer steaks bem altos. Primeiro, para depois você chegar ao ponto no meio da carne num segundo momento, numa temperatura mais baixa, quanto ao contrário, você dá o ponto na carne em baixa temperatura entre aspas, porque não é tão baixa quanto lá, tá? É dentro de uma faixa alta, uma temperatura mais baixa, vamos dizer assim. Né? Você coloca a sua carne um pouco mais longe, deixa ela assar em baixa temperatura, dá o ponto, daí você chega ela mais próxima da brasa, da temperatura alta, e você finaliza ela, doura ela por fora aqui, tá? Mas outra coisa importante dessa churrasqueira é justamente a questão do modelo, a base dela. A base dela com tijolos refratários. O que é um tijolo refratário? Tijolo refratário é um tijolo que reflete o calor muito mais do que absorve. Então ele é próprio para dar eficiência ao seu equipamento. Se em vez de um tijolo refratário aqui você tivesse um tijolo normal, né? Você teria um calor que dissipa muito mais, muito menos canalizado para a carne, ou seja, uma eficiência menor. Se você não tivesse nenhum tipo de tijolo, nem o refratário, nem o outro, isso aqui tivesse simplesmente na sua chapa de aço, você teria, o seu calor dissiparia ainda mais para baixo, para as laterais, e você teria menos eficiência, menos calor concentrado na grelha, e você precisaria, por exemplo, compensar isso usando mais carvão, certo? Agora, eu acho que a gente pode começar a fazer uma carne aqui, porque tem os prime ribs que são bem altos. Se a gente não começar a fazer eles não ficam prontos hoje. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma chegadinha nessa brasa um pouco mais para o canto aqui, certo? Para deixar um pedaço dessa churrasqueira sem fogo, sem brasa, certo? Não tem brasa, mas tem um calor residual, que vai estar aqui onde eu vou colocar minha carne. Então, nós vamos usar uma técnica muito interessante que se chama reverse searing. Reverse searing é aquela coisa de você primeiro dar o ponto na carne em baixa temperatura, chegar ela onde você quer com relação à temperatura do centro da carne e depois você finalizar ela mais em cima da brasa, perfeito? Então, nós temos aqui um prime rib vessel fantástico, tá maravilhoso, dá uma olhada nessa carne. Não, e além de tá linda, olha que chique, carne para aula do Fiore, já veio isso veio dentro da carne, maravilha. Nós vamos, eu quero colocar ela lá primeiramente sem sal, tá? Porque como essa carne vai demorar um pouco mais para ficar pronta, uns 35, 40 minutos, 35 minutos mais ou menos, eu vou colocar ela sem sal, porque daí nesse tempo, como é um tempo mais longo, ela tem a tendência de desidratar um pouquinho mais. Então vamos lá para a nossa parrilha. Começar assando pelo osso, certo? Vou falar uma coisa para vocês, uma dica legal, uma coisa importante aqui. Você sabe por que quando você faz uma carne de osso,
a carne que está mais próxima ao osso sai sempre mais crua do que a carne que não está próxima ao osso? É por causa da transferência da temperatura, do calor pelo osso. O osso transfere a temperatura para a carne mais devagar do que a própria superfície da carne. Então vamos organizar esse pensamento. Fiore, me passaram aqui uma informação, que você acabou de falar das carnes do Vessel, que são maravilhosas. Ele presenteou a gente na loja www.loja.vessel.com.br com 15% de desconto no e-commerce dele, chama Brasa15 é o cupom, para todo mundo que está assistindo Brasa na Mesa aí. Olha só, Brasa15 é o cupom, vocês sabem que carne não tem margem, 15% de desconto é um descontão nessas carnes nobres. Vamos? Tá na hora. Quem precisa de uma carne para o final de semana? É agora, é agora. Então, olha só, vamos dizer, aqui nós estamos assando essa carne com o osso para baixo, por quê? Porque o calor demora mais para atravessar o osso e chegar na carne do que, por exemplo, a gordura ou a própria carne. Quando você coloca uma carne no fogo, o que acontece? Você joga a temperatura, você joga energia na superfície dessa carne. E essa superfície é que vai transferindo, conduzindo essa temperatura para o centro. Então você grelha ou assa a superfície da carne. E a superfície da carne vai transferir essa energia para o centro e chegar ao ponto dessa carne, certo? Agora, diferentes tipos de material transmitem o calor de maneira também diferente. Então, se você colocar a carne na grelha, na carne mesmo, ela vai transferir a energia, essa superfície para o centro com uma certa velocidade. Se tiver uma capa de gordura em cima dessa carne, você colocar ela na grelha, ela vai transferir com menos velocidade. A gordura é um insulante maior, ela vai proteger mais aquela carne atrás dela do calor, certo? E se você colocar a carne com o osso para baixo, ainda mais do que a gordura. Então é por isso que você coloca, por exemplo, um T-bone para assar, um prime rib para assar, sempre é melhor do lado do osso primeiro, porque você aquece o osso, você transfere essa temperatura para aquela carne no início do osso e você tem um ponto mais uniforme. Quando você for assar o outro lado ou a lateral desse mesmo bife, você já começou o assado próximo ao osso, que é um assado mais demorado. Entendeu? Então é sempre bom você fazer isso. Então a gente está colocando aqui a carne com o osso para baixo, primeiro, para ela esquentar o osso, transferir energia, e depois nós vamos dar sequência nesse assado de um lado, do outro lado. Como essa carne está muito grossa, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Olha só, 4 dedos assim, 4 dedos meus, que não são dedinhos de moça. Então é uma carne que está dessa altura. Isso aqui vai demorar um tempo para assar. Certo? Nós começamos pelo osso. Deixa eu pegar um paninho aqui, dar uma limpada na minha mão. Já veio mais uma questão aqui que você vai explicar das grelhas, das diferentes grelhas. Querem saber se você tem alguma preferência por inox ou por ferro fundido mesmo, se muda alguma coisa, e aí já faz um panorama dos estilos de grelhas aí que a gente tem disponível. Perfeitamente, perfeitamente. Falar para vocês um negócio, essa história do material da grelha é uma coisa muito importante, principalmente se você vai fazer um churrasco um pouco maior, né? O Vessel falava, eu acho que era ele que falava isso, eu me lembro de um livro muito antigo que eu lembrei agora, perguntava, é churrasco ou é mais de 20, né? Porque são coisas completamente diferentes, receber 2 casais em casa para fazer uma carne, ou você ter 30 pessoas para você alimentar num churrascão. Então, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que o material que você usa, o seu equipamento, é muito importante nesse ponto. Por exemplo, vamos falar a respeito da principal diferença entre as grelhas, que é a grelha de ferro versus a grelha de inox. É uma decisão importante na hora de você comprar um equipamento, porque é muito mais caro o equipamento de inox do que um equipamento de ferro. Os prós e contras da de ferro para você, ao meu modo de ver.
A grelha de ferro, o ferro é melhor condutor de calor do que o inox. O inox não é bom condutor de calor. O ferro é razoavelmente bom condutor de calor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a temperatura numa grelha de ferro, ela se espalha na área da grelha com uma facilidade melhor e ela te dá uma temperatura mais uniforme nessa grelha como um todo. Então esse é o ponto positivo da grelha de ferro. Agora, o ponto negativo da grelha de ferro, na verdade, são dois. Primeiro, é limpeza, tanto a limpeza pós quanto a limpeza durante. Porque se você vai... Aí entra a história que eu estava falando para você do churrasco. Churrasco é mais de 20. Se você for fazer uma coisa um pouco maior, né, você vai precisar estar o tempo inteiro limpando essa grelha, né? Você vai precisar usar, geralmente, quer dizer... Tem gente que não limpa, né? Mas eu costumo limpar a grelha para tirar o resíduo, para não dar o gosto de queimado na carne, né? E também para você ter o contato da carne com o metal direto, que é uma condução de calor diferente. Então, você tem esse equipamento, que é uma escova de aço. A escova de aço serve para você estar o tempo inteiro limpando. Se a sua grelha é uma grelha de inox, essa limpeza fica muito facilitada durante o churrasco. Então você tem a tendência de não ter aquela carne, porque se você começar a mexer aqui, fazer um grelhado, 2, 3, encher essa grelha, tal, vai acumulando resíduo nessa grelha. Daqui a pouco você põe o quinto bife aí em cima, e ele vai pegar todo aquele resíduo, aquele queimado que ficou na grelha e dá um gosto amargo na tua carne, vai modificar demais o sabor dela. Então eu uso essa grelha o tempo inteiro, essa escova, desculpa, de aço, o tempo inteiro, né, a cada tantos bifes que você faz, para manter essa grelha assim e, logicamente, quando a carne nova cair na grelha, cair em contato direto com o aço da grelha, ou com o ferro da grelha, ou com o inox, sei lá, diretamente, e não que ela caia em cima do resíduo do seu churrasco anterior, que isso são situações diferentes, tá? Então, agora, o inox, ele vai te dar essa questão da limpeza, muito bacana. Churrascaria que eu tinha em Goiânia, tinham 260 pessoas, sentavam 260 pessoas, era um rodízio de steaks. Então, isso era muito importante, porque você tem um salão cheio com 200 pessoas comendo, uma churrasqueira de 6 metros de largura, de comprimento, e carne, e você tem que estar o tempo inteiro limpando essa grelha, e a sua grelha está dificultando a limpeza por causa do material dela, não te ajuda. Se você está fazendo um evento maior, ou então se você está fazendo um churrasco em casa para 30, 40 pessoas, a qualidade do seu churrasco pode ser relativamente comprometida por causa disso. Se você tiver o inox, não acontece, tá? Então essa é a minha ideia a respeito da experiência que a gente tem dentro desse assunto, tá? Então, essa churrasqueira que eu estava... Fiore, voltar rapidinho, uma perguntinha aqui. Mais uma. Só que a gente está em multiplataformas, né? A gente está pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu acabei de ver uma pergunta do Facebook, voltando um pouco aqui no Pit Smoker no Offset, para você falar rapidamente dessa parte de cima do queimador aqui também, que é uma parte mais quente, né, do equipamento. Exatamente. É como se fosse um forno, né? Como se fosse, não, ele é um forno, tá? Você vê aí com 4 grelhas, 4 lugares para você comprar carne, que o fogo fica diretamente embaixo dele. Então ele é um forno com uma temperatura mais alta que serve para você fazer alguma coisa mais ou menos na linha de você ter, por exemplo, uma carne que você quer assar rapidamente. Tem o low and slow, que é o barbecue tradicional. Agora, as novas gerações já estão, por exemplo, em vez de usar 100, 110 graus de temperatura para fazer o seu barbecue, estão usando 150, 140, 160 graus e fazendo isso num tempo menor e acreditam que não tem muita diferença de qualidade. Quer dizer, que é custo-benefício bom. Você diminui muito o número de horas em frente à sua
ao seu smoker, né? E ao mesmo tempo tem um resultado que também é muito bom. Isso então, gera muita discussão, né? Gera muita discussão. Isso é briga pior que Palmeiras e Corinthians, né? Entre churrasqueiros. Você vai economizar na lenha, no carvão, menos tempo. Exatamente. Vamos dizer, você usa menos combustível, você polui menos, ao mesmo tempo você tem um pouco menos de suculência. Aí vai depender muito a qualidade da carne que você tem também, porque se você tem uma carne que que tem menos gordura, que é um pouco mais seca, entre aspas, pelo fato de ter menos gordura entremeada e tal, numa qualidade um pouco inferior, se você usar uma temperatura muito alta nela, ela resseca, as fibras repuxam e ela fica dura. Então, tem muita coisa que envolve isso. Agora, voltando aqui à resposta da pergunta, sem divagar muito, então você vai ter aqui essa questão da temperatura mais alta, mais rápida, você pode usar para dar um acabamento, faz uma costelinha ao barbecue, aí você dá o acabamento do molho nela, quem gosta com molho, aí você põe aqui para caramelizar esse molho rapidamente, você tem uma temperatura mais alta, então você pode usar para várias funções isso aqui, tá? E aqui também tem um termômetro à parte com a temperatura dele. Então você vê que o equipamento ele te dá um suporte muito bom para você, ele é muito versátil, vamos dizer assim, para você assar, beleza? Mais pergunta, pessoal. Quem tiver pergunta pode ir perguntando aí que a gente está aqui para bater papo, hein? Vamos lá. Então, questão da parrilha. A parrilha tem os tijolos refratários embaixo que ajudam na eficiência do equipamento, a você refletir o calor dessa lenha, desse carvão que está queimando para a carne, e assim você ter um resultado, né, uma eficiência melhor do equipamento. Aí você tem esse firebox e esse puxador. Então, esse firebox, para que serve esse puxador? Você está vendo aqui, ó? Então, vai produzindo a brasa, certo? A gente bate aqui e joga para baixo, e com esse puxador de brasa, a gente vem aqui e traz essa brasa para debaixo da grelha. E aí a gente vai controlando a temperatura dessa grelha assim, desta maneira, certo? Então é um equipamento muito bacana de você usar e tal. Só que eu tenho que confessar para vocês um negócio. Isso aqui é muito legal, muito gostoso na Argentina, com 15 graus de temperatura, né, média no ano. Você pegar um negócio desse e colocar em Goiás, tá fazendo 37 graus na sombra, e você fazer um evento com um negócio desse para atender 2.000 pessoas, aí eu quero ver. Aí a criança chora e o pai não vê. Estou te falando que não é brincadeira. O calor disso não é para qualquer um, velho. A pessoa precisa se acostumar a esse calor. Ela não nasce pronta para isso. A pessoa não nasce pronta. É uma questão de tempo, de prática mesmo. Tá certo? Agora, acaba que esse equipamento fica fica um equipamento também muito pesado e pouco prático de você levar para lá e para cá. Você vê, as chapas do ferro são grossas, com o objetivo, logicamente, de você tostar bem a carne e tudo mais. O tijolo refratário é pesadíssimo, toda a estrutura é robusta, né? Você pegar você vê, ela é bem firme, a churrasqueira, você balançar ela praticamente não balança. Você colocar isso aqui em cima do caminhão e levar para os lugares não é uma coisa super prática, tá? Mas tem uma funcionalidade excepcional. Outra coisa que essa parrilha tem é esse espeto de fogo de chão, né? É igualzinho um espeto de costela ou de leitãozinho, né, para fogo de chão, que você pode colocar um costelão aqui e você vai trabalhando a sua carne, os seus bifes e os seus steaks, etc., do lado de cá, e coloca ali, então, uma coisa para lentamente ir assando como se fosse um fogo de chão. Tá joia? Então, é isso. Agora, vou comentar mais uma coisa com vocês aqui, uma coisa técnica, mas que é muito interessante de vocês saberem. Vocês que mexem com carne, que curtem o segmento. Existe uma diferença muito grande entre calor e temperatura. As pessoas
muitas vezes não sabem isso. E aí o material da sua churrasqueira vai ser importantíssimo para você ter essa entrega, vamos dizer assim, de qualidade na sua carne. Por exemplo, se eu chegar aqui, colocar minha mão, 1, 2, 3, 4. Eu aguento 4 segundos. Isso é preciso? Não. Vai ter alguém que vai conseguir deixar 6, vai ter alguém que não vai conseguir deixar nem um segundo aí, que tem sensibilidade maior ao calor. Ok. A ideia não é o quanto isso é a precisão disso. A ideia é o seguinte, a minha mão aqui, ela está numa temperatura. Se eu levar ela 1 centímetro para baixo, e encostar na grelha, a temperatura é a mesma ou é outra? É outra, só que aí eu vou para o hospital. Então, é a diferença entre calor e temperatura. A temperatura é a temperatura que aquilo ali está. O calor é a transferência dessa temperatura para um determinado corpo, certo? Então, por que você coloca a carne numa grelha como essa, que está bem quente, e ela fica com a marca onde ela encosta no ferro, e onde ela não encosta no ferro, ela fica com uma marca mais clarinha? Porque a transferência de calor, a densidade do ferro é muito maior, o ferro é muito mais pesado, guarda muito mais caloria e, portanto, transfere essa caloria para o alimento de uma maneira muito mais eficiente. É uma condução de calor, é uma transferência de calor por contato físico com um metal que tem uma densidade muito alta, entendeu? Então é diferente se você tiver inox, é diferente se você não tiver, se você tiver uma grelha que é um aramado super fininho que está simplesmente suspendendo essa carne, então aí você não tem a transferência pelo aço para a carne, e sim somente do calor que sobe, resultante, logicamente, da queima do carvão e da lenha aqui neste caso, tá? Então, deixa eu pegar agora aqui uma pinça e vamos começar, agora que já demos uma boa esquentada aqui na carne, vamos começar a dourar essa carne na lateral dela. Nós demos um bom tempo aqui de uns 10 minutos, mais aproximadamente no osso, e agora nós deitamos essa carne, vamos dar uma tostada de um lado, uma tostada do outro, aí a gente vai, a cada 10 minutinhos, nós vamos virando ela, para ela ter um dourado, um acabamento por fora, pela reação de Maillard bem feito, e o interior suculento. Mais uma pergunta do pessoal, que entra naquilo que você estava falando do reverse flow, né? Ou você primeiro grelhar e depois descansar ela para ela chegar no ponto. Estão perguntando se tem. Essa daqui não tem o segundo andar, né? Algumas parrilhas têm o segundo andar. Mas aqui a ideia é você colocar daquele lado que é o lado mais exatamente, frio, né? Exatamente. Aí, se você não estiver fazendo um churrasco que exija você encher a grelha de carne, porque são muitas pessoas, você tem aí a sua grelha vai te dar espaço para você ter essas duas temperaturas e você usa, foi o que eu fiz aqui, olha só, a gente no começo pegou e puxou, né, a brasa toda para o canto de cá, puxou a brasa todinha para o canto de cá, certo? Aqui tem bastante brasa, já está uma temperatura super alta aqui, e deixou esse espaço aqui sem a brasa, para você pegar o remanescente do calor dessa brasa que está queimando aqui, lá, e não simplesmente você pegar o calor direto da brasa na carne, você pega o remanescente. São calores diferentes. Um é radiação e o outro é convecção. Né? Uma coisa é você ter a carne diretamente sobre a brasa, ela pega radiação direta, infravermelha. Ela tem um poder de dourar essa carne, de dar o acabamento na carne muito maior do que o calor indireto com essa carne para lá, o calor que é remanescente dessa queima, desse carvão e dessa lenha que está aí. Entendi. Entendeu? Show. Então aqui a gente vai devagarzinho virando essa carne. Eu acho que agora que a gente falou bastante sobre a parrilha, se tiver alguma ideia, alguma questão a respeito disso que alguém queira saber, só ligar, é só mandar as perguntas aí que eu tô aqui para a gente bater papo, para a gente conversar.
Então agora vamos falar a respeito dos nossos utensílios. Tem muita coisa legal, muita coisa nova a respeito dos utensílios para a gente conversar aqui. Bom, temos várias grelhas diferentes umas das outras, né, aqui. Vamos começar falando com uma grelha que hoje acredito que quem mexe com carne todo mundo já conhece, mas que é muito, muito bacana o funcionamento. Às vezes nem todo mundo sabe do funcionamento dela, que é a grelha argentina. Vamos começar por ela. Ela tem essas canaletas, vamos dizer assim, essas cantoneiras com o V para cima, né? Espaçadas num aro e um coletor de gordura aqui. Então essa grelha ela serve para quê? Para você usar ela quente, você esquentar esse ferro aqui, certo? Para você jogar a sua carne e ele derrete a gordura e não deixa 100% dessa gordura cair na brasa. Essa gordura ela tem uma inclinação, se você ver de lado, esse pé é mais alto do que essa altura aqui. Então ela é inclinada assim, certo? Para quê? Para que escorra essa gordura. Aí você tem um coletor de gordura aqui, recebe essa gordura aqui e você grelha sem fazer muito fogo. Porque se você colocar numa grelha como essa 8 filés, 8 bifões de picanha ao mesmo tempo, você vai ter muita gordura derretendo e muita gordura caindo no fogo e você não vai ter chama, você vai ter um incêndio na sua churrasqueira. Essa grelha serve para evitar isso aí, certo? Até onde eu sei, uma grelha inventada pelos nossos irmãos argentinos, que funciona muito bem, eu uso ela demais para os meus grelhados e gosto muito dela. Tem uma outra grelha, que é uma grelha de barras circulares, que é uma grelha mais tradicional, só que aqui, no caso, você tem essa barra circular maciça, que você tem a oportunidade de ter o ferro absorvendo todo o calor e quando você joga o bife, ele transfere esse calor para essa temperatura para a carne e doura essa carne, e tosta ela bem. Essa é uma grelha fantástica de se utilizar também, tá? Só que ela não tem essa função. Se você tiver muita carne com muita gordura aqui, vai fazer muito fogo e você vai ter que ficar rebolando para poder evitar a carne de queimar por fora, certo? Uma grelha relativamente nova que apareceu aqui, que eu preciso mostrar para vocês, é a grelha de barras chatas. Essa grelha aqui tem o objetivo de quê? De aumentar a área de contato do aço ou do ferro com a carne, para que você tenha, aumentar a área de contato da carne com o aço, para que você tenha essa condução de calor pelo contato com o aço, tosta a carne mais rapidamente do que se você tiver menos área de contato. A parte da carne que está em contato com o aço doura mais rápido. Então, isso aqui é feito para aumentar essa área de contato. E aqui você tem, inclusive, ao lado, uma chapazinha. Então, que é muito legal uma grelha como essa. Se você quiser fazer uma cebolinha picada para se estiver fazendo hambúrguer, jogar em cima, se você quiser fazer um ovo frito aqui, se você quiser fazer algumas coisas que não consiga fazer na grelha, você tem uma chapinha do lado, te dá um apoio espetacular para você viajar e executar coisas diferentes na sua churrasqueira. Tá? Então, isso aqui é uma outra grelha espetacular para você usar. Fiore, você vê que quando a aula é boa, o papo é bom, o tempo corre pra caramba, a gente já está quase no limite da sua aula, então pedi para você ir finalizando, dar uma apressadinha, falar rapidamente por tudo aí. Beleza. E aí tem uma dúvida também para você falar rapidamente, se tem algum erro mais comum a utilizar a parrilla, que você acha que as pessoas mais pecam na hora, quem não conhece mais peca nessa hora. Olha, eu acredito que o maior erro de uma parrilha é você não ter a noção da altura do bife versus a temperatura da parrilha. Então você tem que entender que o bife mais fino precisa usar uma temperatura mais quente e você precisa grelhar ele mais rápido para que ele não resseque. E o bife mais alto precisa ser numa temperatura alta, mas menos alta do que o bife mais para você demorar um pouco mais com ele para tostar por fora e dar tempo de dar o ponto ao centro dessa carne. Então, essa noção é a noção mais importante. Quem não tem essa noção, acho que acaba
conferindo os Eu erros acho que maiores. no churrasco, em geral, uma grande dificuldade que tem que se dominar é o controle da temperatura do equipamento, né? É, exatamente. E o equipamento está aí para te dar condições de você domar essa temperatura, de você trabalhar ela a seu favor. O equipamento te dá esse conforto, te permite isso. Por exemplo, aqui, você fazer 2 zonas de calor. Ou seja, você está usando isso ao seu favor. O equipamento está te proporcionando isso, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, só finalizando aqui com relação, vou falar com relação às facas. Facas que vocês têm que ter. Uma faca modelo chefe, indispensável, que todo mundo já conhece. Uma faca de desossa, que essa faca não serve só para desossa, mas sim também para você fazer a limpeza da carne. Uma faca menor e mais fininha te ajuda demais para isso, né? E um cutelo, para você, quando tiver uma carne com osso, um frango, um negócio, não bater a sua faca chefe boa e não quebrar, não danificar o fio dela. Então, essas 3 facas, eu acredito que são as mais importantes para uma pessoa ter no estojo dela. Número 2, questão de afiação de faca. É muito importante a pessoa conhecer isso aqui, ó, é uma coisa fantástica. Isso é uma chaira diamantada, ela tem pó de diamante nela. Ela é muito menos cara do que parece, falando que ela é diamantada, parece que é um troço fora do normal, ela é mais cara que uma normal, mas não é. Isso aqui te mantém uma faca num fio que você não acredita, vale a pena você ter uma chaira diamantada. E aí, fora isso, termômetro, gente. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes, se você não está no dia a dia mexendo com churrasco para pegar aquele ponto da carne certinho, com precisão, você tendo um termômetro desse, vai te ajudar demais. Eu acho que você ter 2 zonas de trabalho como ali, uma quente e uma fria, você ter um termômetro para você ter precisão no ponto da tua carne e você ter um equipamento de boa qualidade, são a fórmula para o seu churrasco ter um sucesso muito grande. Agora, além disso tudo, gente, vamos falar um pouco a respeito da afiação dessa faca fora a chaira. O que acontece com a faca? A faca, ela tem uma afiação, a ponta dela é super, a extremidade dela tem esse fio. Quando você vai usando essa faca, logicamente o atrito vai comendo isso aqui. Não existe faca que não precisa afiar, apesar de muita gente vender essa ideia. Muitas vezes, essa faca você não afia nunca, você afia uma vez, você não precisa mais afiar. Não existe isso. Toda faca você vai usando e você vai, o atrito vai comendo o fio dela e você precisa afiar a faca. No início, você precisa refazer o fio com uma chaira. Você vai mantendo o fio dessa faca com a sua chaira. Vai chegar uma hora que esse fio vai engrossar. Na hora que esse fio engrossar, ou seja, você comeu um tanto desse fio e ela chegou numa parte mais grossa da lâmina, aí você precisa de uma pedra. Você vai entrar com essa faca na pedra e você vai refazer o fio dessa faca, certo? Para depois você seguir mantendo esse fio numa chaira, que pode ser essa diamantada, pode ser uma dessa de cerâmica, que é fantástica, que ela serve mais para dar acabamento por ser muito lisinha, ou então uma chaira convencional, certo? Então, acho que essas dicas que a gente está dando aqui são muito valiosas para você que quer fazer um churrasco de qualidade para a sua família. Então, vamos terminando aqui a nossa live, pessoal. Se tiver alguma dúvida, manda aí que a gente responde posteriormente para vocês. Muito obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente. Vamos para frente, pessoal. Muito obrigado, velho. Obrigadão, show de bola. Pessoal, obrigado aí quem está acompanhando a live. A gente ainda vai ter muita aula hoje, muita gente bacana vindo por aí. Acho que o Fiore abriu, excepcionalmente bem. Deu uma visão bem ampla do churrasco, dos equipamentos, de como que são feitas as coisas. Muito obrigado pelo apoio, pela presença aí. Valeu vocês que estão assistindo a gente. Tamo junto, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já entra com as próximas aulas aí. Só continuar acompanhando a gente aí, pessoal. Obrigadão, viu? Valeu. Tchau. Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui o nosso merchan de hoje.
que é as pimentas Mendes. Deixa eu mostrar para vocês, que eu até coloquei aqui. Opa! De novo. Com uma mão só vai ser difícil. Pessoal, eu queria falar para vocês dessa pimenta Mendes, que na verdade é um produto super legal. Essa família Mendes existe desde 2005, começou com a chipotle, que é defumada, maravilhosa pimenta, acompanha muito bem. Hoje eles têm tudo isso, ó, farofa, essa farofa aqui é muito boa para acompanhar um churrasco. Tem vários tipos de pimenta, tem sal para acompanhar o churrasco, olha que legal. E eu vou até experimentar uma aqui. Você sabe que eles têm um comprometimento com produção familiar. Quero ver se é boa mesmo. Vocês vão provar comigo. Eu adoro uma pimentinha. Muito bom. E eles ganharam o prêmio. Eu vou ler para vocês o prêmio, porque não é fácil falar de boca cheia. Chama World Hot Sauce Awards, que foi essa pimenta aqui. Essa chipotle. Não, essa aqui não. Foi essa mesmo. Uma delícia. E eles já estão exportando para o México, para os Estados Unidos e para a Alemanha. Então se liga, quando for fazer um churrasco, vai nessa que eu garanto. Que aroma tem esse vinho da Casas del Bosque, que é um Gran Reserva Syrah da safra de 2014, importado pela Domino. É um vinho muito bem feito, muito bem elaborado, taninos muito finos, elegante, uma delícia. E sabe com o que eu vou sugerir a combinação desse vinho? Com o Prime Rib do meu amigo Luiz Fiore. Craque na arte da brasa, escolheu um corte que é suculento, que é gostoso e vai combinar perfeitamente com esse Syrah, que é uma das grandes uvas do Chile, viu? Fica de olho, a gente fala muito em outras uvas, esquece um pouco da Syrah, mas a Syrah do Chile é maravilhosa. Domino, parabéns por esse vinho. Saúde! Sim. Anotou com o kit aqui. Ó, queijo Ipanema, que não pode faltar no seu churrasco também. Esse aqui vem com chimichurri já, 7 espetinhos, você põe na grelha, fica uma delícia, fantástico. Não deixe faltar no seu churrasco. Mas ó, pessoal, tô com uma novidade aqui incrível da World Steak, que é um clube de carnes fantástico. Dá uma olhadinha aqui no que eles prepararam. Eles estão com uma super promoção. Vocês têm que entrar aí nas redes sociais deles e verem o que vem. Então, nesse kit está vindo os cortes premium. Ó, olha que coisinha linda aqui. A gente tem uma maminha fantástica. Tem mais aqui. Esse daqui é um orro de bife, um filé de costela. Dá uma olhadinha, que beleza. Eu só preciso pegar aqui a colinha também que tem. Deixe só me ver aqui, pessoal. Desculpe a nossa falha. Então, assim, esse box chama Box Família, ele custa R$ 199,00 mais o frete para a região, mas ele está com um cupom exclusivo para quem está acompanhando a gente aqui no Brasa na Mesa, e o box ficará por R$ 179,00, ó, um super desconto para você. Tem que usar o código WS10, WS10 você ganha o desconto e vem um monte de delícia. Tá vindo com, além das carnes, né, tá vindo com um queijo da faixa azul.
Ó, estão vendo aí bonitinho? Queijo faixa azul. Tem mais um corte aqui que estão me mandando aqui, que é a cara preta, da cara preta, que é um recorte de alcatra, também sem osso. E por fim, ainda vão 2 cervejas da Eisenbach, tá? Pilsen, cerveja deliciosa para acompanhar essas carnes. E tem também a pimenta. Qual delas? Essa aqui? E ainda vai uma chipotle da Mendes. Super kit. Joga lá o código de desconto, você vai ter um super desconto. A entrega é super rápida, o serviço é eficiente. Vem numa embalagem bacana, super conservada, e você vai poder assar essas carnes amanhã em grande estilo. Daqui a pouco a gente continua ao vivo aqui, direto do Distrito São Paulo, com o Brasa na Mesa. Setembro é o mês do Bourbon e a Jim Beam está trazendo uma super novidade para o mercado brasileiro, que é o tipo Rye. Jim Beam Rye é feito com centeio, com uma receita que remonta ao século XIX. É um dos melhores bourbons americanos, feito com muito carinho, com técnica quase artesanal. É um produto muito especial, ele tem um picante, ele lembra muito um Scotch Whisky, assim, tem uma qualidade imperdível. E é muito bom para drinks. Ele entra inclusive no Perfect Manhattan, que é um dos drinks clássicos da coquetelaria, que leva vermute, vermute doce, enfim, aquele drink que alegra a alma. E o Jim Beam tá no Brasa na Mesa, participando com a gente, patrocinando, parceiro. E ó, recomendo, que é um super bourbon.